Olá pessoal, Diego aqui falando com vocês. Eu quero falar sobre o Cefet. Muitos pais estiveram aqui conosco, né, para a reunião presencial. Outros não puderam vir, mas nós vamos falar do Cefet, todas as dicas, todas as informações importantes aqui para vocês nesse vídeo, tá certo? Vamos lá? Quando você entrar no copev.cefet, processo seletivo 2027, não é 2026, quando estiver fazendo a sua inscrição, você vai ver que tem três opções. Técnico integrado, que é a opção que nós queremos, né, para os meninos de 14, 15 anos que vão fazer o ensino médio, e o técnico juntos lá no Cefet. E tem também a outra opção, que é o concomitante, tá, que é o ensino técnico. A pessoa pode fazer o ensino técnico lá à noite no Cefet. Lá também tem faculdade à noite, tá? Para essa opção de concomitante aqui, o aluno ele precisa estar cursando o ensino médio em outra instituição, tá? Então, o aluno pode fazer sim, né, alunos de fora do Cefet fazendo o curso técnico à noite, tá? E tem o subsequente. O subsequente é para quem já concluiu o ensino médio, mas quer fazer o curso técnico lá à noite, né? Então a gente tem pessoas mais velhas estudando lá também, de forma gratuita no Cefet, tá? Mas nós queremos mesmo a técnico integrado aqui para os nossos alunos. As inscrições para o Cefet já começaram e vão até dia 5 de outubro. Então não precisa ter pressa, dá para fazer as inscrições tranquilamente, tá? Não tem aquele história de quem faz primeiro, depois no critério de desempate é melhor, não existe isso, tá bom? Aqui em cima está o link, lembrando que é o processo seletivo 2027, certo? A taxa de inscrição R$ 75,00, e aí a gente tem que ter o cuidado com o pagamento, né? Que é por Pix, cartão de crédito e por boleto, né? Às vezes quem paga por boleto também pode agendar pagamento no aplicativo do banco. Cuidado para não agendar após, né, o dia do vencimento, ok? Cuidado, né? A gente pode fazer o pagamento aí até dia 6 de outubro, você pode tirar o boleto dia 5, fazer o pagamento dia 6 de outubro, mas não vamos contar com a sorte não, né? Vamos fazer tudo certinho, faz em setembro faz a inscrição, faz o pagamento, evita problemas aí, né? A taxa de inscrição, você pode solicitar também a isenção dessa taxa de R$ 75,00. Para isso tem alguns critérios importantes, né? Primeiro, pode solicitar durante a inscrição até dia 15. Então até dia 15 tem essa opção para você lá. Depois, você vai ter que comprovar que a renda familiar da sua casa, ela é uma renda per capita. O que isso quer dizer? E por cabeça a gente consegue ter até um salário mínimo e meio na renda familiar da sua casa. Vamos lá, vamos explicar isso aqui melhor. Hoje o salário mínimo é R$ 1.621, então o salário e meio ele é R$ 2.431,50, tá certo? Então a gente vai pegar aqui o que tem de entrada, né? O que tem de receita na sua casa, né? De renda a casa, vai somar. Então a gente deu aqui uma média aí, né? Um total de R$ 8.000. Divide pelas pessoas que moram na casa, todos que moram na casa, não é só filho não, tá? Pai, tio, mãe, que morar lá. Dividiu pelas 4 pessoas, a gente tem uma renda per capita. A renda dessa família é de R$ 2.000 por pessoa. Então, nesse caso aqui, como é 2.431, acaba entrando, pode pedir a isenção da taxa de inscrição. Você, quando fizer a inscrição para o Cefet, você vai ver que tem 3 opções, né? Aqui em Divinópolis são 3 cursos, e você pode escolher os 3 cursos, inclusive, como opção para você entrar, né, no Cefet. Se você for em Belo Horizonte, tem vários outros cursos, você pode escolher 3 opções também. Se for em outra cidade que tem 4, 5, mesma coisa, pode escolher 3 opções, tá? Qual que é o detalhe aqui dessa tela que você vai encontrar lá no edital? Você marcou as 3 opções, mas passou na primeira, que foi, por exemplo, minha primeira opção é informática, é o primeiro curso da minha escolha. Você vai ser chamado para informática. Mas eu passei também em mecatrônica, passei em produção de moda e informática. Passei em 2 opções. Qual que eu vou ser chamada? Na primeira opção. Não tem como você escolher depois a terceira não, tá? Você passou na primeira, vai ser chamado na primeira. Aqui nesse caso, por exemplo, aqui, eu passei na primeira, na segunda e na terceira. Posso escolher? Não. Mas você vai para a primeira opção, tá bom? Mas eu passei só na terceira opção e passei na opção. Você vai para a segunda opção, também não tem escolha de ir para a terceira. Conforme o que você escolheu, primeira, segunda ou terceira, tá bom? Não tem como fazer essa alteração depois. Vamos falar também das cotas
Como que funciona aqui as cotas? Primeiro, vamos entender que são 36 vagas, certo? Por curso. Então, ela é dividida assim. A C, ampla concorrência, são 18 vagas no total. Então, se o seu filho estudou do primeiro ano ao nono ano do ensino fundamental, né, em escola particular, em algum momento da vida dele, ele vai entrar com ampla concorrência, ok? Do primeiro ano ao nono ano. Ah, mas meu filho era bolsista integral. Não importa. Ele estudou em escola particular, ele vai entrar como ampla concorrência, ok? E aí, a primeira modalidade das cotas, né, que são divididas em vários tipos de cota. A primeira modalidade é o LB, que é baixa renda. Então, todas as cotas, você vai reparar que é escola pública, ó, todas têm escola pública, todas. Inclusive do LI também, escola pública, certo? Então o LB, ele é escola pública mais baixa renda. Então nós temos a primeira opção. E preto, pardo ou indígena, que é o PPI, né, cor e etnia. Para essa categoria aqui, dentro da cota, nós temos um total de 6 vagas, tá bom? Tem que comprovar as 3 coisas ao mesmo tempo: escola pública, primeiro ao nono ano, renda baixa, preto, pardo ou indígena. E como que funciona isso aqui, para a gente poder entender um pouco melhor? Na escola vai ser fácil, porque você vai pedir lá o seu certificado, seu histórico, e vai constar lá todos os anos, ok? Vai ser fácil. Agora, para baixa renda, você tem que comprovar a renda baixa na família nos 3 meses anteriores a agosto, que é o início da inscrição. Ou seja, maio, junho e julho. Você tem que comprovar a baixa renda nesses 3 meses, tá? Aí eu já recebo Bolsa Família, eu estou cadastrado no CAD único, já vai adiantar. Ótimo, se não tem esses cadastros, vai ter que comprovar a renda. Tem vários documentos que vão ser exigidos, tá? Para todos da família, inclusive, da casa, inclusive, tá bom? E aqui entra um outro detalhe: a renda per capita para fazer parte da baixa renda não é um salário e meio mais por cabeça, por pessoa na família, mas sim um salário mínimo por pessoa. Então o aluno tem que comprovar a escola pública, comprovar a baixa renda e a renda per capita, vou mostrar daqui a pouquinho aqui, né, que é um salário mínimo. E quanto à cor e etnia, como que funciona? É assim: eu me considero pardo, então eu vou dizer que eu sou pardo, mas eu vou passar por uma reunião telepresencial, tá? Onde vai ter 3 pessoas que vão conferir meus traços, vão conferir minha cor, vão conferir o que tem para, né? Eles foram treinados para isso. Não existe um padrão, não tem algo que eu possa encaminhar para vocês dizer é isso, tá bom? Não é pela família. É a mesma coisa do quilombola. Meus pais são quilombola, meus pais são negros. Isso não vai constar. O que vale é a pessoa que vai ser analisada, tá? Então vai passar pela análise telepresencial e depois presencial, ok? Com 3 pessoas que vão fazer essa análise de cada um que se colocou como preto, pardo ou indígena, mesmo para quilombola também, tá bom? Então, falando aqui da renda per capita, né? Nós temos agora, já é diferente da isenção. Para pedir isenção da taxa de R$ 75,00 da inscrição, é um salário e meio. Agora, para entrar com baixa renda, para pedir cota de baixa renda, é um salário mínimo. Então, a gente soma aqui o que tem na família de entrada, né, de receita, deu um total de 4.600, divide pelo total de pessoas na família, deu a renda, achamos a renda per capita aqui na família, por pessoa, tá bom? E lembrando que vai ter documentos para exigir. Por que eu estou falando isso? É importante aqui entender o seguinte, tá? A nota de ampla concorrência costuma ser a nota mínima para entrar, a nota chamada nota de corte, né, para entrar. Costuma ser 36 pontos para entrar no Cefet. Tá? Tirou 35, 36, assim, é 100% de certeza, 99% de certeza que seu filho vai entrar no Cefet, tá? Com base nos 2 últimos anos aí, ok? Tá funcionando assim. Agora, e para as modalidades de cotas? Então, quando a gente entra na cota de escola pública, a nota vai para 35, 34. Baixa um pouco. Quem é só escola pública não entra com outra cota a não ser a cota de escola pública, tá? E aí, se você é escola pública mais baixa renda, então a nota costuma baixar.
costuma baixar um pouco. Ela pode ir para 30 pontos. Com 30 pontos você vai conseguir entrar. Ah, mas eu sou escola pública, baixa renda, mas cor e etnia. Costuma baixar 10 pontos. Às vezes aluno entra com 25 pontos. Tem aluno entrando com 20, aluno que chegou a entrar na segunda, terceira chamada com 18 pontos, tá? Então, essa é uma informação para você entender como que funcionam as cotas, né? Mas tem que comprovar. Se não comprovar, você pode perder sua vaga, tá bom? Falou que é preto, não entrou. Falou que é baixa renda, não entrou. Então, é indígena, quilombola, mesma coisa, tá bom? Fica essa dica para vocês aí, tem que comprovar. Então, para finalizar as cotas, nós temos aí as outras cotas, né? Também quilombola, PCD, pessoa com deficiência, e aí a gente já entra na modalidade LI, que é escola pública, agora já não é mais baixa renda. Escola pública mais cor e etnia, né? PPI, preto, pardo, indígena, escola pública quilombola, escola pública PCD ou somente escola pública. E aqui a gente tem a quantidade de vaga na frente de cada um para você entender. São 18 vagas para ampla concorrência, 18 vagas para cotas, dividido nessas 8 modalidades diferentes aí, ok? Nessa tela tem alguns documentos que vão ser exigidos, né, para comprovar a baixa renda. Você pode tirar um print, pode me pedir, que a gente manda para vocês, no grupo dos pais, dos alunos aqui, tá bom? Mas lembrando, tem tudo isso no edital também, né, até mais completo, porque aqui eu coloquei só algumas informações mais relevantes, mais importantes. O edital, é melhor dar uma lida no edital, conferir tudo conforme o edital, tá bom? Sobre a prova, vamos lá. A prova vai acontecer dia 29 de novembro, opa, tá 2027 aqui, 2026, né? 2026, 29 de novembro, às 14 horas. E vai estar escrito lá, chegar com 30 minutos, 1 hora de antecedência. Olha, pode chegar com antecedência sim, mas o que é importante? É importante ter caneta azul ou preta, 2 canetas do tubo transparente. Se for levar garrafa de água, tem que ser em garrafa transparente, tem que tirar o rótulo, não pode ter nada escrito, ok? Vou levar algo de comer, tem que tirar também do saquinho original, né? Seja bolacha, qualquer coisa, chocolate, colocar em um saquinho transparente ou numa vasilha, né? Numa tupperware, alguma coisa assim, que seja transparente também, senão não entra, tá bom? Não entra nem a garrafa de água, não entra caneta colorida, se não for a tinta azul ou preta, e tubo transparente, tá? Sem nada escrito, assim como comidas também, tem que ser tudo em saquinho transparente, retirado da embalagem original, tá bom? E aí, entrou na escola, os pais ficam de fora, o aluno entra e vai direto para a sala, fica guardando o início da prova. E essa prova, inclusive, pode demorar, tá marcado para as 2 horas, mas pode demorar aí até 30, 40 minutos para começar a prova. Então não tem necessidade de entrar cedo, ficar lá aguardando 30 minutos, 1 hora, abrir o portão 1 hora da tarde, já entra já. Não tem necessidade, tá bom? Não tem necessidade mesmo. O aluno vai ficar muito tempo lá aguardando, esperando a prova começar. Sobre as questões, nós temos então linguagem, que é dividida em português e literatura, que é o livro. 15 questões do livro. Então mistura o português com o livro também. Nós temos a matemática, 15 questões. Nós temos ciências, com 8 questões, que aí costuma ser dividida em biologia, física e química. Aqui é só uma ideia de que pode ser cobrado, né, quantidade de questões para cada. Mas também a gente sabe que tem questões que misturam as 3 matérias juntos, tá? Mas lá na escola do meu filho não tem física e química, só tem biologia. Portanto, o cursinho a gente trabalha, porque na prova cai as 3 matérias, tá? História são 6 questões, geografia 6 questões. Um total de 50 questões na prova, 3 horas para fazer essa prova. E aí o critério de desempate é justamente para quem acertou mais questões em português, depois quem acertou mais em matemática e assim por diante. Quando você acessar, quando for sair as notas, quando for sair a classificação, sai também uma lista. Aqui eu estou dando um exemplo da lista e como que vai sair para você na sua área do aluno. Entrou no Cefet, no copev.cefet, área do aluno, vai pedir a conta Gov do aluno, não é do pai, conta Gov do aluno. Salvem a senha, pelo amor de Deus, para não perder a senha da conta Gov. Então, vou mostrar aqui pela lista, por exemplo, como que entra. Fulano tirou 42 pontos, a nota final. Essa aqui é a segunda opção dele.
Vamos supor que isso aqui é informática, mas ele quer mecatrônica. A primeira opção dele foi mecatrônica, essa aqui é informática. Então essa aqui é a segunda opção dele. Ele passou, mas ele foi convocado em outro curso. Então, na listagem vai estar assim, olha esse aqui, 40 pontos, essa é a primeira opção dele. Ele foi aprovado e convocado, ótimo. Esse outro aqui, 34 pontos, passou também, mas essa é a terceira opção dele. Então ele pode ter sido chamado, ele convocado em outro curso, pode ter sido chamado na sua segunda opção ou na sua primeira opção de curso. Não sei aqui qual que foi chamado para ele. Na listagem, a gente teria que olhar uma por uma. Mas quando você abrir a área do aluno, já vai ter lá para você direto, tá? Onde você foi aprovado, onde você foi chamado, qual curso que foi certinho. Primeira, segunda, terceira opção de curso, tá? Quero chamar atenção aqui para o excedente. Excedente, olha esse caso aqui. Ele é o primeiro excedente na lista de espera. Então, se alguém aqui cancelar, desistir, não for para o Cefet, vai abrir uma nova vaga e sempre abre, tá? Sempre abre. Segunda, terceira, quarta chamada, sempre abre, tá? E aí, o aluno que fez só por teste de conhecimento, outro que fez, mas a escola particular preferiu chamar ele e dar o curso integral gratuito para ele, ele acaba ficando. Tem várias opções, né? Outros que desistiram mesmo, só não querem participar do Cefet. Então, o excedente aqui é aquele caso que você precisa fazer um cadastro na lista de espera, ok? Saiu o resultado, no mesmo dia, já você vai entrar na área do aluno, vai ter um botão verde lá, verde ou laranja, alguma coisa assim. Acho que o último ano foi verde. Você vai clicar lá, lista de espera. Clicou na lista de espera, está cadastrado. Não clicou na lista de espera, você não entra como excedente, tá? Não entra como excedente. Então fique de olho nisso, tá bom? O livro, né, a obra literária cobrada esse ano é O Alienista de Machado de Assis. A gente sabe, acho que você já deve estar sabendo disso, né? Porque foi informado já quase 2 meses já de antecedência, né, antes do edital. A gente consegue também de forma gratuita, o Cefet está liberado essas obras aí. Quanto a documentos, senhores pais, mães responsáveis, o documento não pode estar escrito infantil, o documento não pode estar escrito não alfabetizado, o documento não pode estar sem assinatura, ok? Então, o seu documento de identidade tem que ser original com foto recente, Ah, mas eu fiz o ano passado a identidade do meu filho. Só que a foto tá de 2, 3, 4 anos atrás. Se tiver diferença, ele pode ser chamado numa salinha. Ele vai entrar na prova, mas ele vai ser chamado numa salinha primeiro, passar por uma entrevista, pode ficar nervoso antes de ir para a sala, tá? Então, e se ele for aprovado, vai ser chamado de novo para uma outra entrevista para confirmar que foi ele que fez a prova, tudo mais. Então, vamos evitar esse desgaste, né? Outro detalhe, tem que ser original, não pode ser cópia autenticada, colorida, não pode. Tem que estar em boas condições também, tá? Eles pedem isso lá. E outra coisa, tem que ser físico, não pode ser no telefone, o digital, tem que ser o documento físico, tá bom? Você vai ver lá que pode entrar passaporte, CNH, por quê? Porque tem pessoas mais velhas fazendo a prova, lembra que é a mesma prova, concomitante, subsequente. Então, no caso do técnico integrado, são meninos de 14, 15 anos que vão entrar no ensino médio, né? Tem que ser a identidade original. Vai ser publicado também o CDI, que é o comprovante definitivo de inscrição. Ele é liberado somente dia 24 de novembro, quase no dia da prova, né? Que é dia 29. Então, nesse CDI, ele sai o local da sua prova, né? E você precisa levar ele, tá bom? Junto com o documento. Vamos lá, sobre o Cefet, eu deixei aqui uma foto do Cefet, né? Que é muito interessante. É uma escola sensacional. A estrutura é estrutura de outro mundo, né? A gente costuma ver mais em filmes. Então os alunos, eles vão lá no Cefet, a gente leva eles para visitar, eles saem de lá encantados. Os nossos ex-alunos que passaram, eles vêm para conversar com esses alunos, né, que estão se preparando aí conosco. E é muito legal essa interação dos ex-alunos do ano passado, do ano retrasado, conversarem com eles, explica sobre cada curso, fala o que é bom, o que é ruim, né, o pós e contra de cada curso. Visita a área do Cefet, vê a estrutura fantástica que o Cefet tem. Então isso é muito legal, né? Nós vamos estar indo com os alunos lá agora, dia 18 de agosto, ok?
Datas importantes, e aqui veio a minha parte, onde eu vou lidar com vocês, pais, com os alunos, durante todo o ano, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Porque a gente tem muita data para acompanhar, muita coisa para acompanhar no Cefet, após a prova também, né? Então, vou estar falando com os alunos aí sobre o termo das inscrições e os pais também. Vamos estar falando do CDI, assim que sair, para todo mundo, né, ter esse CDI, levar o dia da prova, dia 29, esse a gente não precisa ficar lembrando, né? Acho que todo mundo vai saber. A divulgação da prova do gabarito, dia 30 de novembro. Então, vou estar sempre em comunicação com os pais, tirando dúvidas, ajudando também, até mesmo nas inscrições, tá bom? Como, por exemplo, recursos. Pode entrar com recursos sobre alguma questão, né? Pode ter alteração de gabarito, né? Divulgação do gabarito definitivo. Depois vem a divulgação das notas, que não é ainda o resultado oficial, é só a divulgação das notas. Pode ter recurso para aumentar ou diminuir nota de aluno. Aí vem o resultado preliminar, dia 10 de dezembro, e o resultado final, dia 15 de dezembro, aqui o resultado final. Mas não acaba aqui. Tem também a abertura da lista de espera, lembra que eu falei? Tem que cadastrar na lista de espera os excedentes. Depois tem a pré-matrícula online para todos os AC, que é o ampla concorrência. Por quê? Porque é mais fácil. É só comprovar que estudou em escola particular, ponto. Que tem o certificado de ensino médio, aliás, fundamental, certo? Ponto, dia 15 de dezembro. E para os demais, que é o SRV, começa então as exigências do SRV, que é você comprovar baixa renda, por etnia, escola pública. Então é um período bem maior, tá? Por isso não é liberado no dia 15 a pré-matrícula, mas sim a comprovação das exigências da SRV. E tem prazo, termina dia 4 de janeiro. E aí sim começa a ser liberado as pré-matrículas do SRV, tá bom? E depois aqui a gente tem a matrícula presencial, que o Cefet vai divulgar uma data para os alunos estarem indo lá presencialmente com os pais, tá? Então, a divulgação do calendário, dia 15 de janeiro. E aí a gente vai saber qual que é o dia que você precisa estar indo com seu pai lá no Cefet. A gente fala, mas tinha marcado uma viagem, janeiro, mês de férias, como que eu faço? Ou viaja ou vai para o Cefet. Tem que fazer essa escolha. Então tem que esperar aí até o dia 15 para a gente saber. Mais para frente também vai liberar os dias normalmente são 3, 4 dias que tem para poder ir no Cefet de forma presencial, tá? E aí, dia 2 de fevereiro, começa a segunda chamada para aqueles que não conseguiram comprovar sua renda, não conseguiram comprovar o que colocou o preto, pardo, indígena, não conseguiu comprovar a escola pública, pessoas que cancelaram, desistiram, abriu mais vagas, vem segunda, terceira chamada a partir de fevereiro. Portanto, a gente vai falar muito com vocês aí nos grupos, tá? Mesmo depois da prova, mesmo depois dos resultados, porque tem todo esse processo aqui que é exigido de documentação e tudo mais, que a gente vai ajudar vocês, tá certo? No mais, obrigado pela atenção de vocês, estamos aqui à disposição para estar tirando dúvidas. Até mais.